Sou Harper Lewis, tenho 34 anos e moro em Seattle, Washington. De dia, sou diretora financeira de uma empresa de design de interiores de alto padrão. À noite, sou a esposa de Mason, o namorado da faculdade que eu acreditava ser o amor da minha vida. Estávamos juntos há 11 anos e casados há 6. Houve um tempo em que pensei que nada poderia quebrar o vínculo entre nós. Mas, às vezes, o começo do fim não é uma briga feia ou uma traição devastadora, é apenas uma prévia de texto em uma tela bloqueada. Naquela manhã, como em qualquer outra, acordei mais cedo que o Mason. Enquanto escovava os dentes no banheiro, vi o iPhone dele acender na pia. Uma mensagem apareceu de um nome que eu não reconheci. Mal posso esperar pelo fim de semana, pela cabana, pelo vinho e por aquele conjunto de renda rosa. Estou contando as horas. Fiquei paralisada, não porque a mensagem fosse ousada, mas porque era real. Fiquei ali, com a escova de dentes na mão, a espuma se dissolvendo na boca, os pés frios contra o azulejo. Atrás da porta de vidro fosco, eu ouvia a água escorrendo pelas costas do meu marido enquanto ele tomava banho, se preparando para o trabalho como se fosse um dia qualquer. E eu? Não conseguia tirar os olhos da tela enquanto ela escureceu e desbloqueava o telefone. Não precisava. Naquele momento, o que senti não foi choque, foi confirmação. Eu já suspeitava disso há algum tempo. Ultimamente, Mason vinha dando a desculpa de uma viagem de negócios de última hora, me deixando sozinha na casa antes aconchegante nos fins de semana vazios. Ele começou a levar o telefone para o chuveiro, algo que nunca costumava fazer. Seu laptop tinha uma nova senha, e aqueles olhos que antes me olhavam com carinho agora apenas olhavam para além de mim como se eu fosse uma pintura na parede da qual ele já havia se cansado há muito tempo. Eu costumava dizer a mim mesma, não seja paranoica, Harper. Todo mundo se cansa depois de todos esses anos. Não faça escândalo por causa de um visual. Mas agora, eu só queria voltar no tempo e dizer a mim mesma, pare de ser burra. Lavei o rosto, sequei as mãos e me maquiei como sempre. Minhas mãos não tremiam. Em vez disso, eu sentia um vazio estranho, como se tivesse acabado de sair da minha própria vida e a estivesse observando de fora. Quando saí do banheiro, vi Mason parado em frente ao espelho do quarto, dando o nó na gravata. Ele me olhou e sorriu, como em todas as manhãs. Talvez não tivesse percebido que tudo havia mudado no momento em que li a mensagem na tela do celular. Neste fim de semana, tenho um seminário para clientes em Portland, disse ele, ajeitando o colarinho. Chego em casa tarde no domingo. Assenti. Não se esqueça de trazer um casaco grosso. Faz frio à noite lá, respondi, com a voz monótona, sem emoção. Não perguntei sobre a mensagem. Não perguntei quem estava contando as horas. Não queria interromper o ato cuidadosamente planejado em que ele se esforçara tanto porque, na minha cabeça, algo mais já havia começado a tomar forma, e eu não diria uma única palavra até que estivesse concluído. Mason sempre dormia como uma pedra depois de seu tênis de quinta-feira à noite e 2 uísques. Eu sabia disso tão bem quanto sabia que sua impressão digital destravou seu dedo indicador direito. Naquela noite, depois que Mason desmaiou, o cheiro de uísque e shampoo ainda pairava no ar. Peguei seu telefone silenciosamente e inclinei sua mão delicadamente sobre o sensor. Clique. A tela se iluminou e um arrepio percorreu minha espinha como o vento de inverno vindo do lago perto da cabana onde ele uma vez prometeu construir uma varanda para nós. A mensagem sobre o conjunto de renda rosa era apenas a superfície. O que descobri foi toda uma vida secreta que ele estava vivendo, uma que eu não fazia ideia. Seu nome era Clary Donovan. Não uma ingênua de 20 e poucos anos, Clary era representante de vendas de uma empresa de dispositivos médicos, tinha cerca de 38 anos e morava em Tacoma. Ela tinha inteligência afiada, experiência e, mais importante, era casada. Seu nome apareceu em uma mensagem mais antiga. Tyler estará em San José a semana toda. A cabana é toda nossa. Tyler Donovan, seu marido. Pesquisei-o discretamente no Google, digitei seu nome e lá estava. Seu perfil no LinkedIn. Tyler Donovan, 41 anos, arquiteto residencial especializado em espaços sustentáveis, com escritório próprio em Bellevue. Sua foto de perfil mostrava um homem alto, com barba por fazer e um sorriso cansado, mas gentil. Não dormi naquela noite. Cada mensagem parecia uma lâmina cortando velhas memórias. Toda vez que Mason dizia que ia para um treinamento em Portland, todas as noites eu ficava sentado sozinho revisando arquivos com apenas o zumbido da máquina de lavar louça ao fundo. Na manhã seguinte, sentei-me em frente ao computador, escrevendo e reescrevendo uma mensagem pelo menos 15 vezes antes de finalmente enviá-la. Oi, Tyler, aqui é Harper Lewis. Acredito que meu marido,
Mason Lewis, e sua esposa, Clary Donovan, estão tendo um caso. Se você estiver aberto a uma conversa, posso compartilhar evidências. Meu número é 2655-7321. Minhas palmas estavam encharcadas de suor no momento em que cliquei em enviar. 3 horas depois, meu telefone tocou. Sua voz era grave e estranhamente calma, mas havia um leve tremor por baixo. Isso é algum tipo de brincadeira. Quem me dera, respondi, com a garganta seca. Tenho mensagens, fotos e os planos deles para o fim de semana na cabana do Lago Chala. Uma pausa. O que você quer fazer? Perguntou ele. Depois de um longo silêncio, apertei o telefone com mais força e falei devagar. Você gostaria de encontrá-los lá comigo antes que abram o vinho ou tirem os casacos? Tyler não respondeu de imediato, mas finalmente, com um longo suspiro, disse: Ok, vamos nos encontrar. Primeiro, quero ver o que você sabe. Combinamos de nos encontrar na manhã de sábado em um pequeno café em Ellensburg, a meio caminho entre Seattle e Chala. Cheguei cedo, sentada em uma mesa de canto de frente para o estacionamento. Levei apenas um segundo para reconhecer Tyler quando ele entrou, alto, casaco marrom claro e um andar que carregava o peso do inverno. Ele se sentou sem rodeios. Coloquei meu celular na mesa, abri a conversa entre Mason e Clary e o entreguei a ele. A cada deslizada na tela, eu via sua mão se apertar ao alcançar a foto que Clary havia enviado, os dedos dos pés dela no chão de madeira da cabana, um piso que ele reconheceu instantaneamente como seu próprio projeto. Ele se recostou, de olhos fechados. Achei que fosse só trabalho, só distância, murmurou. Ela nunca quis consultar um conselheiro. Agora eu sei por quê. Depois de quase 1 hora de conversa, Tyler disse: ainda tenho uma chave reserva da cabana. Clary não sabe que eu aguardei. Assenti. Mason acha que estou em viagem de negócios em Spokane neste fim de semana. Ele não faz ideia de que estou por perto. Então chegaremos lá primeiro, disse ele, olhando diretamente para mim. Mas sem gritos, sem drama. Apenas deixe que nos vejam e a verdade. Apertei a caneca de café com mais força e assenti. O plano surgiu dos pedaços quebrados dentro de nós dois, os traídos. Sem gritos, sem perseguição, apenas uma presença no momento perfeito, como um espelho que refletia as mentiras que tanto se esforçaram para esconder. Combinamos de nos encontrar novamente no domingo de manhã na cabana. A chegada estava marcada para as 18 horas. Às 10 horas de domingo, eu estava chegando à cabana de madeira aninhada entre pinheiros ao longo do Lago Chalin. O ar estava frio, mas não havia neve. Tudo parecia mais claro naquela luz matinal límpida. A verdade, a dor e o plano que estávamos prestes a executar. Tyler já estava lá. Seu carro prateado estava coberto de pólen perto da escada. Ele estava lá dentro, segurando uma caneca de café quente, os olhos fixos na água parada do lago. Quando entrei, ele assentiu, um gesto simples e familiar, como se não fossemos estranhos unidos pela traição. Você dormiu? Ele perguntou, com a voz baixa e suave. Não tenho certeza. Talvez eu tenha fechado os olhos por algumas horas, respondi, colocando minha bolsa na cadeira de madeira. Mas estou acostumado à noite sem dormir. Arquitetos trabalham melhor em silêncio. Ficamos sentados em silêncio por vários minutos, sem constrangimentos, apenas 2 pessoas examinando em silêncio os destroços lá dentro. Então eu falei. A última vez que estive nesta cabana foi há 3 anos. Mason e eu viemos para cá depois de uma de suas longas viagens de negócios. Foi aqui que perdi nosso primeiro bebê. Tyler olhou para mim. Seus olhos se suavizaram. Clary também queria ter filhos, mas depois de 2 testes mal-sucedidos, parou de tocar no assunto. Achei que fosse a tristeza. Afinal, ela tinha outras distrações. Não choramos. Só ouvíamos o zumbido constante do aquecedor elétrico e o vento passando pelas árvores. Você acha que estamos indo longe demais? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Não, disse Tyler. Se isso fosse vingança, talvez. Mas isso é sobre colocá-los cara a cara com a realidade. Assenti, como se estivéssemos em uma sessão inesperada de terapia em grupo. Começamos a preparar o espaço, não como uma armadilha, mas como uma encenação da verdade. Limpei a longa mesa de madeira na sala de estar, onde Clary e Mason costumavam se sentar, planejando seus supostos fins de semana de trabalho. Tyler trouxe uma garrafa de vinho tinto do carro, o favorito de Clary. Preparei 4 taças de cristal, do tipo que Mason sempre levava como parte de seu ritual arrogante de gosto refinado. Arrumamos 2 cadeiras de costas para a porta da frente, para que eles não tivessem escolha a não ser nos encarar ao entrar.
As luzes estavam ajustadas para um âmbar quente, não muito forte a ponto de provocar tensão, mas claro o suficiente para captar cada expressão facial. Como você acha que eles vão reagir? Perguntei enquanto nos sentávamos, observando a sala como se tivéssemos acabado de encenar uma peça. Tyler balançou a cabeça. Clary vai chorar. Mason, não tenho certeza. Talvez raiva, talvez implorando. Mas garanto que ele não está preparado para o fato de que nós dois sabemos de tudo. Passamos o resto da tarde falando sobre nós mesmos, não apenas como os traídos, mas como pessoas que se despiram por trás da armadura que a mágoa nos forçou a vestir. Contei a Tyler sobre todas as vezes que Mason faltou a reuniões familiares, alegando emergências de clientes, sobre os recibos do Uber que eu tinha visto vindos de um bairro residencial a 40 minutos do escritório dele, e como uma vez me convenci de que ele tinha parado em um bar com amigos. Tyler contou como certa vez flagrou Clary sorrindo para si mesma enquanto mandava mensagens, só para desligá-la bruscamente no momento em que entrou. Eu sabia que algo estava errado, disse ele, mas escolhi confiar nela até você me mandar uma mensagem. Lá fora, o céu ficou cinza. O relógio marcava 16h12. Menos de 2 horas, eu disse, ajustando o último copo. Você está com medo? Perguntou Tyler. Não tenho medo da verdade, respondi. Só tenho medo de perdoar o imperdoável. Ele me olhou por um instante e depois assentiu. Vou me lembrar disso. Saímos para a varanda, parados juntos, enquanto a quietude do lago fazia o tempo parecer ter parado. 17h57. O ar dentro da cabana estava tenso, tenso como um fio prestes a se romper. Tyler e eu estávamos sentados em silêncio na sala de estar, de frente para a entrada. 2 taças de vinho repousavam sobre a mesa, ao lado da garrafa de tinto que Clary certa vez chamou de a única coisa que torna um fim de semana especial. Na poltrona à nossa frente, havia um envelope grosso com tudo o que precisávamos, mensagens impressas, capturas de tela, extratos de cartão de crédito e uma gravação da assistente de Mason, confirmando casualmente que ele não tinha nenhuma reunião em Portland. Ouvimos o barulho de pneus no cascalho ao longe. Tyler olhou para mim. Eu não disse nada, apenas assenti. Uma SUV preta parou na escada. Mason saiu primeiro, de jaqueta de couro, segurando uma mala e uma sacola de presentes. Clary seguiu, carregando um buquê de tulipas rosa claro. Eles estavam rindo, despreocupados, como se estivessem chegando a algum tipo de retiro de lua de mel. A porta se abriu. Clary entrou primeiro, seu sorriso congelando instantaneamente. Mason esbarrou em suas costas e então olhou para cima bem a tempo de nossos olhos se encontrarem. Mason deixou cair a sacola de presentes. Dentro havia uma garrafa de champanhe. Ela rolou pelo piso de madeira e se espatifou. O forte cheiro de álcool preencheu o cômodo. Clary ficou boquiaberta. As flores escorregaram de suas mãos, as pétalas se espalharam descontroladamente como uma metáfora visual do que acabará de acontecer, uma ilusão destruída. Bem-vinda à sua escapadela de fim de semana, eu disse, com a voz leve como a brisa. Preparamos vinho, cadeiras e a verdade. Mason ficou paralisado, os lábios firmemente pressionados. Clary deu meio passo para trás, os olhos se voltando para Tyler em busca de ajuda. Harper, isso, não é o que você pensa, começou Mason. Não é. Inclinei a cabeça. E as mensagens sobre a cabana, os recibos do vinho e a confirmação do Uber para o bairro dela. Também não são o que eu penso. Tyler se levantou. E eu, Clary? Você disse que ia a um seminário com uma colega de trabalho. Você até mandou uma mensagem. Boa noite, sinto sua falta. Antes de desligar o celular. Será que eu também estava imaginando isso? Clary desabou, cobrindo o rosto. Tyler, por favor, não, disse ela. Não, ele respondeu, com a voz firme. Não o quê? Não ficar aqui parado encarando a situação? Não ouvir a verdade? Não ver minha esposa me traindo na própria casa que eu projetei com minhas próprias mãos. Levantei-me e peguei o envelope da cadeira ao meu lado, colocando-o sobre a mesa. Não vim aqui de mãos vazias, disse eu, com a voz firme. Passei as últimas 48 horas juntando tudo. Histórico de ligações, mensagens, fotos do casamento da empresa em que Clary e Mason compareceram, aquele que Mason me disse que foi só com os rapazes. Clary empalideceu. Mason pegou o envelope, folheou algumas páginas e o jogou no chão segundos depois, com os olhos vermelhos. Você estava me espionando. Olhei diretamente para ele. Eu estava verificando a verdade porque já desconfiava há muito tempo, e como você era tão cuidadosa, eu tinha que desconfiar. Clary desabou em uma cadeira,
o cabelo desgrenhado, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Tyler não se moveu em sua direção. Ele se virou, olhando pela janela como se precisasse de ar. Clary, quanto tempo? Ele perguntou, ainda sem olhar para ela. 7 meses, ela sussurrou. Senti um nó no peito. Mason cerrou as mãos, dando um passo em minha direção como se fosse explicar. Harper, eu estava errado, mas isso não significa que parei de te amar. Dei um passo para trás. Se o amor de que você está falando é o tipo de amor que leva outra mulher ao mesmo lugar onde eu perdi nosso filho, então você pode ficar com ele. A sala ficou em silêncio. Olhei para Mason uma última vez. Você pode escolher ir embora agora ou sentar e ouvir isso até o fim, mas se acha que há alguma chance de perdão, então você entendeu completamente errado quem eu sou. Tyler olhou para Clary e depois se virou para mim. Preciso de um pouco de ar. Assenti. Eu também. Saímos para a varanda, deixando para trás 2 pessoas se despedaçando nas ruínas de suas mentiras. Lá fora, o lago Shalom ainda estava calmo, como naquela manhã, mas para mim, o vento tinha começado a soprar. Voltamos para a sala em silêncio. Clary e Mason ainda estavam sentados, nenhum olhando para o outro. O ar estava denso, carregado de coisas não ditas. Puxei uma cadeira para a frente de Mason. Tyler sentou-se ao meu lado, olhando diretamente para Clary. Ninguém falou. Só quando coloquei a segunda pasta na mesa a atmosfera começou a mudar. Mason, eu disse, com os olhos fixos nele, você já contou para Clary por que mantivemos finanças separadas nos últimos 6 anos. Ele se enrijeceu. Harper, isso é... Eu conto a ela, interrompi-o. Clary, talvez você não soubesse, mas o Mason acumulou mais de $42.000 em dívidas de jogo em 2015. Os pais dele quitaram discretamente para não prejudicar a carreira dele. Depois disso, tive que manter contas separadas, não por desconfiança, mas porque vi em primeira mão o quanto ele era capaz de esconder. Clary se virou para Mason, atordoada. Você nunca me contou isso. Porque não tem nada a ver com o que está acontecendo hoje, disparou Mason. Não é. Inclinei a cabeça, com os olhos fixos nele. Você me traiu e tentou justificar dizendo que eu estava muito ocupado, com muito frio, mas... Você se esqueceu de contar à sua patroa que eu era quem carregava o fardo financeiro, pagando a hipoteca desta cabana todo mês enquanto você estava deitado e jogando cartas com seus velhos amigos em Tacoma. Mason abaixou a cabeça, sem dizer nada. Tyler se virou para Clary. Você me disse que o banco atrasou o empréstimo para consertar o telhado, mas a verdade é que você transferiu quase $10.000 para uma clínica de reabilitação em Spokane. O beneficiário, Jackson Donovan, é seu irmão, certo? Clary parecia sobrecarregada, com o rosto pálido. Eu não queria que você se preocupasse, disse ela. Tyler respondeu, com a voz firme, mas fria. Você não queria compartilhar a verdade. Vocês têm vivido 2 vidas, uma comigo, outra com o Mason. E o pior é que ambas foram construídas sobre segredos. A sala ficou em silêncio. Assenti levemente e então disse. Essa é a única coisa que vocês 2 têm em comum. Nunca foram honestos com nenhum de nós, nem mesmo com o outro. São apenas versões polidas de vocês mesmos. Clary desatou a chorar. Eu nunca quis que chegasse a esse ponto, mas você deixou, respondi. Não sei o que dói mais. Ser traída ou perceber que a pessoa que te traiu nem sequer tem coragem de admitir que estava errada. Mason olhou para mim, com os olhos vermelhos. Sinto muito, Harper, sinto muito mesmo. Olhei para ele e disse calmamente. Desculpas não mudam a verdade, e o amor, se é que algum dia existiu, não pode salvar um casamento que está apodrecido desde a raiz. Tyler se levantou, não mais com raiva, apenas exausto. Clary, disse ele, sabe o que dói mais? É que você nunca pensou em me dizer a verdade, que achou que eu não era digna de ser confiada com o que você carregava. Clary não disse nada, com o rosto encharcado de lágrimas. Eu também me levantei. Eu não vim aqui para retribuir o amor, vim aqui para resgatar a verdade. E a verdade, Mason, é que você não me ama. Você ama a validação de ser admirado. Clary, você não ama Tyler. Você ama a sensação de escapar de uma vida que não teve coragem de enfrentar. Olhei para os 2 uma última vez e então disse lentamente. Amor não basta. Confiança, respeito e honestidade são a base de qualquer relacionamento verdadeiro. Sem eles, o amor é apenas uma bela ilusão. Assim que terminei, Clary se levantou de repente, com a mão agarrando a borda da cadeira,
os olhos vermelhos, não apenas de vergonha, mas de algo mais, uma mistura de medo e confusão. Tem uma coisa que eu não disse, disse ela, com a voz trêmula. Tyler se virou para ela, a testa franzida. Novamente, Clary engoliu em seco, seus olhos se voltaram brevemente para Mason e depois para mim. Eu estou grávida. A sala ficou completamente silenciosa. O tic-tac do relógio de parede de madeira ecoou alto, cada segundo cortando o ar. Mason se levantou de um pulo. O quê? O que você disse? Clary assentiu, os lábios tremendo. Eu sei que não é a hora certa, mas descobri na semana passada. Eu ia contar para o Mason neste fim de semana na cabana. Mas Tyler permaneceu paralisado, sua voz quase um sussurro. O bebê é meu. Clary se virou para ele, com os olhos brilhando. Sim, tenho certeza. Mason e eu sempre usamos proteção. Fiquei entorpecida por alguns segundos, minha mente ficou em branco e então rapidamente inundou. Ed com uma tempestade de emoções, ninguém havia se preparado para isso. Ninguém esperava que um confronto fosse interrompido pela chegada de uma vida ainda não nascida. Mason olhou para Clary com os olhos arregalados. Você está dizendo que está grávida dele? Não o chame de dele, Clary retrucou, demonstrando o primeiro sinal de compostura desde que entrará. Eu errei em trapacear, mas pelo menos nunca menti para você sobre como me sentia. Tyler se virou, os punhos cerrados. Olhei para Mason. Ele não conseguia falar. Sua expressão furiosa mudou para algo irreconhecível. Choque, humilhação ou simplesmente vazio completo. Respirei fundo e me levantei. Parece que já tivemos o suficiente por hoje, eu disse, com os olhos ainda fixos em Mason. E já que tudo está às claras, não vou prolongar isso. Abri minha bolsa e tirei uma pequena pasta, colocando-a na mesa ao lado dele. Esta é a petição de divórcio e toda a documentação financeira que preparei. Transferi nossos bens conjuntos para uma conta separada. Legalmente, tudo foi verificado pelo meu advogado. Não tenho nada a esconder. Mason continuou sem responder. Você pode revisá-lo ou se recusar a assinar agora mesmo, mas não vou mudar minha decisão. Clary sentou-se novamente, instintivamente segurando a barriga. Tyler se virou para ela, com a voz baixa, mas controlada. Vou precisar de tempo para processar tudo isso, mas se você ficar com o bebê, eu assumo a responsabilidade. A criança não tem culpa. Clary assentiu, contendo as lágrimas. Eu sei, e obrigada por ainda conseguir dizer isso. Olhei para os dois e depois me virei para Mason. Não sei se você ainda tem algo a dizer, mas se tiver, agora é a hora. Ele ergueu a cabeça, os olhos vermelhos e cansados. Harper, tudo isso, não vale a pena terminar tudo de novo. Tivemos tantas coisas boas. Você tem razão, concordei. Tínhamos tantas coisas boas, mas o fato de você ter escolhido trocar tudo por uma vaga emoção com alguém que nem é honesta com o próprio marido significa que tenho que proteger o resto da minha vida. Tyler se levantou, educado, mas firme. Vou para o carro, Harper. Se precisar de alguma coisa depois disso, me ligue. Acho que ainda temos algumas conversas para terminar. Assenti, grata pela sua presença calma. Clary deu um passo em minha direção, hesitante. Sei que não tenho o direito de me desculpar, mas nunca pensei que chegaria tão longe. Olhei diretamente para ela. Meus olhos não mais raivosos, apenas límpidos. As pessoas mais perigosas não são as obviamente más, são aquelas que continuam dizendo a si mesmas que são boas, mesmo mentindo. Ela congelou por um instante e depois se virou. Peguei a pasta, tirei uma caneta do bolso do casaco e assinei no canto inferior esquerdo de cada página. Quando larguei a caneta, me senti mais leve do que me sentirá em anos. Mais leve porque não precisava mais sustentar um casamento que já havia apodrecido. Mais leve porque não precisava mais fingir confiar em alguém que não merecia. Olhei para Mason, o homem que um dia foi minha juventude inteira, o sonho de uma família em que eu acreditava. Boa sorte, eu disse. Você vai precisar de mais do que isso. Tyler e eu saímos da cabana por volta das 9 horas daquela noite. Lá dentro, Mason ficou sentado em silêncio. Clary estava num canto, segurando a barriga como se fosse a única coisa que a mantinha firme. Ninguém veio nos ver sair. Ninguém precisava vir. Nos afastamos em silêncio, ouvindo o som de folhas secas estalando sob nossos sapatos. Parecia o fim de algo pesado. Tyler abriu a porta do carro para mim e sentou no banco do motorista. Antes de ligar o motor, olhou para mim e perguntou baixinho: Quer comer alguma coisa?
Conheço um lugarzinho em Chalan que fica aberto até tarde. Não é nada chique, mas a canja de galinha deles é boa. Dei uma risadinha rouca, inesperada, mas real. Vamos comer. Estou morrendo de fome. Sentamos lado a lado em um restaurante aconchegante. As luzes amarelas faziam tudo parecer calmo e aconchegante. Não conversamos sobre o que tinha acabado de acontecer. Em vez disso, conversamos sobre coisas mais leves. Tyler disse que certa vez pensou em largar a arquitetura para cursar confeitaria. Contei a ele que sempre quis abrir uma livraria-café em Santa Bárbara, mas desisti quando Mason disse que era uma ideia boba. Depois do jantar, nos despedimos. Nada de especial. Apenas um discreto aperto de mão e um aceno de cabeça. Não nos tornamos amantes naquela noite. Mas eu sabia que havia encontrado algo igualmente importante: um amigo. Alguém que esteve ao meu lado durante uma das noites mais difíceis da minha vida. 6 meses depois, eu estava na varanda da minha pequena casa de praia em Port Townsend, tomando chá quente e observando as ondas quebrando na praia. O divórcio foi finalizado rapidamente, em pouco menos de 2 meses. Eu tinha toda a minha papelada pronta. Provas, documentos, uma lista completa de bens. Mason não se opôs. Talvez soubesse que prolongar a situação só pioraria as coisas para ele. Fiquei com a maior parte dos bens, incluindo a compra da antiga cabana. Vendi-a de volta para ele. Não queria guardar um lugar cheio de más lembranças. Mason também perdeu a promoção no trabalho. Seu chefe, rigoroso, mas justo, soube do ocorrido. Ninguém comentou nada publicamente, mas, aos poucos, ele foi sendo afastado de grandes projetos. Ele passou de líder a apenas dar cobertura à equipe B. Clary teve o bebê na semana passada. Tyler me mandou uma mensagem. O bebê está aqui. Saudável. É uma menina. As emoções estão por toda parte, mas estamos tentando. Ele enviou uma foto, uma mãozinha segurando o dedo de Clary. Tyler olhou para a câmera com uma suavidade que eu nunca tinha visto antes. Não sei se eles voltaram. Mas estão aprendendo a ser honestos, mesmo que tenha demorado. Quanto a mim, moro sozinho em uma casa nova à beira-mar. É perto de Seattle, mas tranquilo o suficiente para que eu possa ouvir o vento todas as manhãs. Deixei de ser CFO. Agora trabalho como consultor financeiro freelancer. Escolho meu próprio horário. Chega de reuniões intermináveis. Chega de e-mails à meia-noite. Aprendi a descansar. A desacelerar. A respirar novamente. Tyler e eu ainda mantemos contato às vezes. Não com frequência, mas o suficiente. Ele manda uma mensagem simples: Feliz Dia de Ação de Graças. Ou uma foto de uma pequena cabana no Oregon que o fez lembrar de mim. Às vezes, é só uma ligação rápida perguntando: Você está bem? Nada mais. Esse é o tipo de amizade que temos. Sem rótulos. Apenas compreensão. Certa noite, sentei-me na varanda com meu livro favorito e uma música suave tocando ao meu lado. Não pensei mais em Mason. Sem dor. Sem raiva. Apenas uma sensação de paz, como o mar calmo no outono. Eu havia sobrevivido a algo que antes parecia o fim. Mas o mais importante, eu havia me reencontrado. Numa manhã de março, acordei antes do sol nascer. Não para uma reunião. Não por causa de um alarme. Só porque eu queria ver o nascer do sol. A luz entrava pelas janelas, enchendo o quarto com um brilho dourado e quente. Sentei-me na minha cadeira favorita, com um cobertor sobre as pernas, e olhei para o mar. Meu coração estava leve. Eu não me sentia mais como a mulher que havia sido deixada para trás. Eu havia terminado um casamento desfeito e começado uma nova vida. Mason tinha sido uma parte importante do meu passado, mas nunca foi o meu destino. Ele entrou na minha vida para me ensinar algo difícil e importante, que a confiança nunca deve ser dada a alguém que não consegue protegê-la. O amor não sobrevive sem honestidade. E abrir mão de muito de si só faz você se esquecer de quem você é. Eu tentei durante anos ser uma boa esposa. Trabalhei duro, fui gentil, perdoei erros. Mas o que recebi em troca? Um casamento cheio de mentiras. Um marido que me tratou como um plano B enquanto procurava sua próxima fuga. Agora, cansei de correr atrás das pessoas. Parei de explicar o meu valor. Reconstruí uma vida que parece minha novamente. Uma vida com paz de verdade. Naquela noite, depois de terminar meu chá, fui até o jardim. Colhi um pequeno ramo de lavanda e o levei para o túmulo de Derek, onde o jardim encontra as árvores. Coloquei-o no vaso e sentei-me ao lado dele. Ela está aprendendo, sussurrei. E eu também. O céu ficou rosa com a última luz do dia. Fechei os olhos. Não porque tudo tivesse acabado, mas porque,
pela primeira vez em muito, muito tempo. Eu estava em paz. Doeu? Sim, doeu. Mas a dor não me controlava mais. Em vez disso, me ajudou a encontrar o caminho de volta para mim mesma. Eu me sentia mais forte do que nunca. Eu não era mais a mulher sentada sozinha em um carro estacionado, chorando baixinho depois de descobrir que o marido havia mudado a senha. Eu não me culpava mais. Não me perguntava se estava com muito frio quando ele parava de me abraçar à noite. Eu não estava mais me agarrando a uma caneca de café todas as manhãs, esperando ouvir algo quente dele enquanto me sentia completamente entorpecida por dentro. Agora, estou firme. Estou lúcida. Estou acordada. E sou forte o suficiente para me afastar de qualquer um que não mereça um lugar na minha vida. Ainda me lembro da última vez que vi Mason. Foi num evento beneficente em Seattle. Ele estava do outro lado da sala, segurando uma taça de vinho, me observando em silêncio. Parecia mais magro, um pouco menor, como uma versão de alguém que eu conhecia. Quando passei, ele disse baixinho, Harper. Virei-me. Olá, disse ele. Você parece bem. Parei por um segundo e respondi. Estou bem. Dei um pequeno sorriso. Só queria pedir desculpas, disse ele. Eu sei, eu disse gentilmente. Mas você não precisa dizer. Isso é passado. E eu estou vivendo o presente agora. Ele assentiu e deu um passo para trás. E pela primeira vez, eu o vi não como o homem que me quebrou, mas como alguém pequeno, que não conseguia crescer comigo. Agora, na minha nova casa, abro todas as janelas todas as manhãs para deixar a luz do sol entrar. Cultivo lavanda em vasos ao longo da varanda e ervas do lado de fora da cozinha. Recolhi coisas antigas que deixei para trás, um livro inacabado, um diário que eu havia esquecido e uma carta para mim mesma aos 25 anos. Aquela versão mais jovem de mim era ingênua, mas cheia de sonhos. Também comecei a ajudar mulheres como eu, mulheres em processo de divórcio. Dou conselhos financeiros, não como alguém frio com números, mas como alguém que já passou pelo medo e pela perda de recomeçar. Elas confiam em mim porque falo com o coração. Um coração que foi partido e reconstruído com carinho. Tyler ainda dá uma passada de vez em quando. Ele está ocupado com o bebê, mas manda recadinhos. A Nora rolou hoje, escreveu ele certa vez. O sorriso dela é igualzinho ao da Clary. Fico feliz por eles. Não porque a história deles tenha sido fácil, mas porque enfrentaram as partes difíceis e se fortaleceram juntos. Quanto a mim, não estou em busca do amor. Não estou com pressa de preencher o vazio com alguém novo. Estou aprendendo a me amar primeiro, algo que esqueci como fazer há muito tempo. Num fim de semana, dei uma volta de carro pela estrada costeira. Coloquei para tocar uma playlist antiga, uma que Mason costumava chamar de emotiva demais. Começou a tocar uma música, Dog Days Are Over, de Florence Welch. O vento soprava nos meus cabelos enquanto eu sorria. Não porque eu tivesse esquecido o passado, mas porque eu estava longe o suficiente dele para olhar para trás sem dor. Eu costumava pensar que perder alguém que você ama era a pior coisa que poderia acontecer. Mas não é. Às vezes, é apenas o fim de algo que não estava mais te ajudando, para que algo melhor possa começar. E se alguém me perguntasse agora, Harper, você se arrepende de alguma coisa? Eu responderia honestamente, não, não me arrependo. Algumas pessoas não entram em nossas vidas para ficar. Elas vêm para nos ensinar quando é hora de ir embora. Minha história não é triste. É uma história de recomeço. Eu era uma esposa que foi traída. Mas agora aprendi a me levantar, a me curar e a me amar novamente. Não guardo rancor. Não espero desculpas. Escolhi a paz. E construí uma vida que é minha. Todas as manhãs neste novo lar me lembram que às vezes, perder algo abre espaço para algo melhor. E sou grata por ter tido forças para partir quando mais importava. E você? O que teria feito no lugar de Harper? Perdoaria, ou se afastaria? Conte para a gente nos comentários. E não se esqueça de seguir este canal para mais histórias emocionantes sobre amor, cura e família.